agora. Oxe, mas tem uma bolinha vermelha. Ah, tô vendo. Não, apareceu agora, que apareceu agora. Quem perdeu, perdeu, professor. Quem perdeu, perdeu. Perdeu o Playboy. Não, mas assim, nós estamos começando a aula. Quando eu voltar no slide aqui, eu leio os slides mais uma vez aqui, até para revisar para vocês. Mas, turma, olha só. Gente, me lembra nas próximas aulas, tá? Para não acontecer isso de novo. Turma, olha só. Então, repetindo aqui, só para ficar registrado, vocês já autorizaram aqui pessoalmente a gravação, né, da imagem e da fala, enfim, autorizaram a utilização pela faculdade, pela Unifique, para fins de fornecimento aos demais alunos. Turma, olha só, sempre que a gente vai falar de processo de controle de constitucionalidade, aí que eu falei da gente aprender os conceitos para não se confundir. Quando a gente fala em controle de constitucionalidade, o que a gente vai estudar aqui é de atos normativos, tá? O que são atos normativos? São atos que são normas gerais, não individuais, tá? Então, nós não vamos estudar aqui, nós não vamos ficar aqui fazendo análise de casos concretos. Por exemplo, Sérgio Moro prendeu Lula. Dr. Ramonilson determinou a entrega de um fogão da loja que vendeu uma mercadoria e não entregou, porque aí são situações concretas. Quando a gente estuda controle de constitucionalidade, muita atenção, a gente vai sempre analisar a norma em abstrato, tá? Embora ela possa ser utilizada para resolver o caso concreto, nós não vamos estudar aqui, o nosso objeto não é o caso concreto. Veja bem, imagine, por exemplo, que eu compro um fogão e não recebo o fogão. E aí eu ajuizo uma ação lá no juizado especial, dizendo assim, doutor Ramonilson, e aí eu já respondendo a resposta lá do doutor Ramonilson, tá? Doutor Ramonilson, segundo o artigo 10 da Constituição, do Código de Defesa do Consumidor, eu tenho o direito de receber. E aí eu quero um fogão que a loja Magazine Luiza me entrega o fogão. Isso não é controle de constitucionalidade, que nós estamos estudando aqui um caso concreto, tá? Quando eu falar em controle de constitucionalidade, eu vou estar sempre avaliando normas em abstrato. Por exemplo, se aprovarem uma lei no município de Iguatu, dizendo que no município de Iguatu, o dono, o lojista, não é obrigado a entregar um bem que foi adquirido, essa lei, eu vou fazer a análise desta lei e vou falar assim, esta lei é de acordo com a Constituição? Eu não vou analisar a caso de fulano que comprou um bem e não recebeu. Eu posso até, ao levar a questão para o doutor Ramonilson, dizer assim, doutor Ramonilson, esta lei do município de Iguatu, que o lojista está se utilizando para não entregar, é inconstitucional. Tendo em vista que a lei é inconstitucional, eu quero meu fogão de volta. Então, a gente vai utilizar como argumento a inconstitucionalidade da lei. Mas o que é inconstitucional ou não é a lei, tá? Então, vocês sempre vão analisar a lei. Nesse caso aí do Sérgio Moro, que mandou prender o Lula, enfim, na primeira instância, vocês vão dizer assim, que na verdade o Lula foi preso, só corrigindo, tá, pessoal? Após condenação em segunda instância, tá? Então, o que tem que ser discutido aí? Não é o ato do Sérgio Moro que determinou a prisão do Lula. É a lei que o Sérgio Moro se utilizou para fundamentar a prisão. Se essa lei é constitucional ou inconstitucional. Sempre vamos utilizar, pessoal,
O controle de constitucionalidade, ó, é o estudo de se uma norma objeto se adequa a uma norma parâmetro, tá? Nosso estudo aqui é de normas, não é de caso concreto. Embora nós vamos resolver os casos concretos se estudando o controle de constitucionalidade das normas. Tá certo, pessoal? Deu para entender? Sim. Quando eu falo, ó, se tiver aqui, olha só, se tiver uma lei no município de Iguatu dizendo que todo cidadão tem que pagar imposto pelo ar que respira, quando eu for estudar e falar que o que é inconstitucional ou não, não é o ato do prefeito cobrar imposto, não é o fiscal chegar lá e autuar porque eu não paguei, eu vou questionar é a lei do município de Iguatu, se ela é constitucional ou não. E se eu declarar essa lei inconstitucional, concordo que eu vou estar afetando casos concretos de vocês, eu, do padeiro, do vereador, do juiz que tinha que pagar o imposto. Mas o estudo é num caso abstrato. Eu vou pegar a lei abstratamente e fazer o controle de constitucionalidade. Tá bom? Isso é muito importante, pessoal. O que a gente estuda no controle de constitucionalidade é analisando a norma, não é um caso concreto. Ok até aqui? Ok até aqui, pessoal? Então, controle de constitucionalidade, lembrando, nós precisamos de 2 requisitos essenciais. Primeiro, tem que a Constituição ser rígida, que é aquela Constituição que tem um processo mais dificultoso para se alterar. E além disso, nós temos que atribuir a competência desse controle a um órgão específico. Que aí é a Constituição que vai estipular. Aí eu perguntei aqui para vocês, STF, faz. Aí nós vamos estudar passo a passo. Só precisem saber, por enquanto, que a Constituição é rígida, porque aí nós temos o princípio da supremacia da Constituição, e a competência é atribuída a um determinado órgão, que por enquanto eu já dei pistas aqui, já fui fazendo perguntas, mas vocês não precisam saber quais são esses órgãos. Nós vamos estudar bem com calma, tá, pessoal? Eu vou passar aqui, apresentar. Eu coloquei uma janela aqui, vocês veem a gravação, o slide e veem a mim? Como que é? O que vocês estão vendo agora? Vê o slide e vê O slide. O slide. Vocês estão me vendo? Sim. Então... A gente vê numa janelinha menor, a gente vê numa janela menor. Show. Boa. Turma, olha só. Eu já disse para vocês que o controle de constitucionalidade é você pegar uma norma e ver se está de acordo com a Constituição. Se ela tiver de acordo com a Constituição, ela é uma norma constitucional. Se ela tiver em desacordo com a Constituição, ela é, por consequência, inconstitucional. Certo, turma? Certo? Eu preciso de passo a passo, mas aí eu preciso ouvir esse certo, sou cooperante, confirmar. Turma, todo mundo aqui prestando atenção. Isso aqui é chave. É chave. Tá? Eu vou até voltar aqui e vou perguntar e vou dar uma olhada. Vamos pegar aqui alguém que não participou.
Não, por enquanto eu vou deixar aí liberado. Olha só, vou dar um exemplo. Aí, olha só. Eu tenho uma lei. Eu tenho uma lei. Vamos pegar esse exemplo do imposto, da lei que criava o imposto por respirar no município de Iguatu, tá certo? Vamos supor que o pessoal fique indignado, mas ninguém vá atrás do judiciário para declarar a nulidade dessa lei. Não se preocupe por enquanto quem é que pode ir, a gente ainda não estudou isso, tá? Mas vamos supor que só 2 anos depois, vamos supor que o Ministério Público tenha legitimidade para ajuizar isso. Aí o Ministério Público ficou lá dormindo no ponto, não ajuizou uma lei, e durante aí até que ele ajuizou a ação, e o juiz determinou e declarou inconstitucional essa lei. 2 anos depois, o que acontece com essa lei? O juiz declarou inconstitucional. O que acontece com essa lei nesse tempo? Na lei, do dia em que ela entrou em vigor até o dia que o juiz declarou inconstitucional? Ela foi válida nesse tempo ou ela deixou de ser válida? O que vocês acham? Pode usar o bom senso. Eu sei que vocês nunca viram isso, mas o que vocês acham? O que lhes parece? Deixa de ser Eu acho válido. que Deixa de ser. É como se ela nunca tivesse existido. ela perde os seus valores, né? No momento que ele declara que ela é inconstitucional, ela perde seus valores. Mas a partir dali ou desde a origem? Desde a origem. Alguém acha que é diferente? Eu acho que é a partir dali, porque se antes estava em vigor, então se depois... Quem é que está falando? O Levi, né? Pronto, Levi. Pode concluir. Você acha que... Que lei é para ser cumprida, que lei é para ser cumprida e lei tem que ser cumprida, né? Isso mesmo. E tem validade. Turma, vocês já viram falar assim, presunção de legitimidade de um ato normativo? Vocês já ouviram essa expressão? Eu acho que na origem ela ainda funciona. Quando passa, como é que é aí? Porque alguém colocou aqui. Vitória. Eu acho que na origem ela ainda funciona. Quando passa no controle, deixa de valer. Então, a Vitória também acha que é dali para frente. Tá bem equilibrado aí, né? Metade acha que sim, metade acha que... Mas assim, professor, se a pessoa tivesse sido condenada por conta dessa lei há 10 anos e 2 anos após essa condenação o juiz declarar inconstitucional, essa pessoa não vai ter que ser solta? Então, vai ter que ser solto, mas aí não vai ser desde o princípio. Você está falando de quê? De processo penal, de lei penal? Porque ele não vai ter que pagar mais a pena que foi decretado, ele vai ser solto, entendeu? Eu acho que é assim. Então ela teve a sua nulidade total. No penal é um caso à parte, né? Porque a gente sabe que ela retroage, se ela não fosse inconstitucional e muda a lei, ela retroage para beneficiar. Lembra que a gente estudou isso? Exatamente. Lembra, Anderson, que a gente estudou isso, da retroatividade da lei penal? Exatamente. Por isso a minha opinião então, de que no momento que o juiz declara ela retroage. Então, isso, em benefício do réu. Essa pessoa aí... Pode falar. Mas aí vamos fugir da penal, vamos para a parte C. E ele que pagou o imposto nesses 2 anos? Como é que faz? Aí vai entrar com uma açãozinha de ressarcimento, né? Retornar Já que o que foi dado. Já que é Aí se for, Então, aí se for o caso de imposto,
Aí, dependendo da situação, o município tem que ressarcir o valor que foi pago, né? Turma, veja bem. Olha só, eu estou dando exemplo, mas eu não quero que vocês analisem exemplo por exemplo. Assim, que vocês criem, tem uma opinião para um exemplo e outra opinião para outro exemplo, não. Eu estou querendo que vocês firmem uma posição em geral. Aí eu estou dando exemplo para facilitar o raciocínio de vocês. Mas até agora, alguns responderam que é a partir dali e alguns disseram que é desde sempre. Deixa eu explicar para vocês, ó. Existem, vocês estão vendo o slide? Sim. Pronto. Mas aí, professor... desculpa. Pode continuar. Existem dois modelos, tá? Durante essa discussão, doutrinadores... Tinha doutrinador que dizia uma coisa e tinha doutrinador que dizia outra. Modelos jurídicos foram formados com base em uma opinião e modelos jurídicos foram formados de controle de constitucionalidade com base na outra opinião. O sistema austríaco, que é baseado nessa ideia da pirâmide de Kelsen, vocês sabem da pirâmide, a gente já falou, o sistema austríaco, Kelsen era bem preto no branco. Ele dizia que, pronto, se tem uma lei, ela presume-se que ela obedece à Constituição, enquanto ela estiver vigente, ela precisa ser respeitada. E ela tem presunção de constitucionalidade. A não ser que venha o órgão responsável pelo controle e diga, não, essa lei é inconstitucional. Mas até então, ela é constitucional. Para o sistema austríaco, quem respondeu aí que é dali em diante é porque adota o sistema austríaco. Gente, entendam. A lei é uma coisa muito séria. A lei é aprovada por um parlamento que tem sua vontade, que representa o povo e recebeu essa missão de editar atos normativos. Lembre-se, pessoal, quando eu falo em ato normativo, é todo ato que seja norma e tenha um caráter geral, tá? Ato normativo. Pode ser uma lei, mas a gente vai ver que tem outros atos. A gente vai sempre usar os exemplos aqui da lei, mas tem outros atos que também, que não são leis, mas tem um caráter geral. Medida provisória, por exemplo, é um deles. Uma resolução do Congresso é um deles, tá certo? Atos gerais são aqueles que não têm um nomezinho. Por isso que eu falei que a sentença do Moro que prendeu Lula não serve. Porque ele está do Lula especificamente. Então, não é um ato normativo. É um ato específico, tá? Para quem falou que é daqui para frente, como eu disse, adotou o sistema austríaco, que diz que, gente, uma lei, ela tem presunção de... Ela é constitucional. Se ela existe, se ela tem validade, ela é constitucional. Até que venha um órgão que é o responsável pelo controle de constitucionalidade e diga, esta lei é inconstitucional. Como ela é constitucional até que venha um órgão e diz que essa lei é inconstitucional, essa decisão desse órgão tem natureza constitutiva, porque ela vai pegar uma situação, o que é uma decisão que é constitutiva? Ela vai criar uma nova situação jurídica. Vem uma lei vem uma lei constitucional, porque ela está vigorando, e todo ato que vigora é constitucional, e a partir de uma decisão judicial, ela passa a ser inconstitucional. Percebam a natureza constitutiva? Ela vinha constitucional, porque ela tem presunção de constitucionalidade, e foi aquela sentença judicial que tornou ela inconstitucional. Se ela vinha constitucional e a partir daqui ela deixa de ser constitucional e passa a ser inconstitucional,
Turma, então daqui para trás ela tem que produzir efeitos, porque ela era constitucional. E aí nós temos efeitos ex nunc. Você sabe o que é efeito? Desculpa, ex nunc. Você sabe a diferença de efeito ex nunc e ex nunc? Vocês sabem ou não sabem? Eu não sei não, professor. Quando eu falo que uma decisão tem efeitos ex tunc, é que é voltando para trás. Eu tenho uma decisão que declara essa lei inconstitucional. Então, a lei está dizendo que ela é inconstitucional, ela tem validade para trás, retroativa. Quem respondeu aí que é dali para frente está dizendo que a sentença tem efeito ex nunc. Ou seja, daqui para frente. Ex nunc daqui para frente e ex tunc daqui para trás. Tá certo? Nenhum professor falou isso para vocês em algum momento? Professor, o professor Elmo falou isso em Direito Civil 1. Ele falou. Pronto. Se o professor Elmo, ele deve ter dado um macetezinho da nuca e da testa, não deu, não? Mas não estou muito recordando, não, mas ele passou. Ex tunc, ex nunc, ele passou. O da testa é o ex tunc. Alguém lembra? Eu sim. E o ex tunc é da nuca. Ex tunc, ó, o Tzinho é de testa. Você lembra da testa? Se eu tomar um tapa aqui na testa, vocês estão me vendo essa cena ridícula aqui? Então, né? Estão vendo? Estamos. Se você toma um tapa aqui na testa, você vai para trás, ó. Tem efeitos para trás. Se eu tomo o tapa na nuca, que é nuke, eu vou daqui para frente. Então, essa é a manha. O ex nunc é daqui para frente, o ex tunc daqui para trás. Desde a origem. Hã? Então, quem falou aí que é daqui para frente, adotou o sistema austríaco, que diz, recapitulando, que a lei tem, o ato normativo tem presunção de constitucionalidade, que ele é constitucional até que venha uma lei e anule. Quando vocês estudaram direito civil, vocês estudaram a diferença de nulidade e anulabilidade? Vocês lembram de ter estudado? Não precisa explicar, não. Só me diz que se estudou ou não. Vocês lembram? A gente estudou sim, professor. Estudou, né? Nulidade é uma coisa que tem um vício tal que ele é insanável. Ele é insanável. Tá? E se ele é um vício insanável, é um vício, guardem isso, que vem do gene. É um vício que contamina de tal forma um ato jurídico, um negócio jurídico, que ele não pode ser convalidado, que ele não pode ser consertado, que ele não convalesce com o tempo. Aqui, essa decisão no sistema austríaco, esse controle, a sentença faz uma anulabilidade. Por quê? Porque ele vinha produzindo efeitos, ele é válido até que venha uma sentença e acabe com os efeitos dessa decisão, dessa ato normativo. Então, ele não vai ser um ato desde a origem. Tanto é que se nunca, olha só, pessoal, pelo sistema austríaco, se ninguém nunca questionar essa lei de pagar imposto pelo ar que respira, vai produzir efeitos para sempre. Tá certo? Já para o sistema americano, pessoal, é diferente. Eu estou entendendo que uma lei que é inconstitucional, ela sempre foi inconstitucional. Porque é um defeito, a inconstitucionalidade, turma, gravem isso. A inconstitucionalidade nasce com a lei. A inconstitucionalidade vem do nascimento da lei.
ela não passa a ser inconstitucional no dia que vem uma decisão e diz, porque essa decisão apenas declara que a lei é inconstitucional. Se eu declaro, eu não constituo, eu só estou declarando que ela já é. É uma declaração de uma coisa que ela já é. É como um exame que detecta uma doença, não é o exame que faz o paciente ficar doente. O exame só está dizendo que o paciente é doente. Isso é tem um efeito declaratório. E se eu só estou dizendo que aquele ato normativo nasceu inconstitucional, nasceu viciado, tem um vício ab origem, ab ovo, como diz também, né, uma expressão, eu só posso ter essa sentença, essa decisão, efeito ex tunc. Ora, se ele nasceu inconstitucional, então a inconstitucionalidade é desde a origem. Entenderam a diferença do sistema austríaco para o sistema norte-americano? Sim, professor. Alguém não entendeu? Aqui no Brasil, professor, é utilizado qual dos dois sistemas? Pronto, a informação que eu ia passar agora é essa. Existe o sistema norte-americano e o sistema austríaco. Gente, gravem. O Brasil adotou o sistema norte-americano. Tá? Para o sistema, o ordenamento jurídico brasileiro, uma lei que é declarada como inconstitucional pelo Supremo, ela nasce inconstitucional. Se ela nasce inconstitucional, ela jamais pode produzir efeitos. Não é o Supremo que faz ela ser inconstitucional, ela já traz o vício. Eu não gosto de usar essa palavra, mas tem autores que usam assim, o câncer da inconstitucionalidade. Ela já traz o mal da inconstitucionalidade inerente a ela. E o Supremo só vai lá e declara, e fala, não, essa lei é inconstitucional. Se ela é inconstitucional desde o dia que ela nasceu. Turma, ficou claro isso aqui? Professor, no caso, todos os seus efeitos são nulos. Quando eu falo que uma decisão é nula, é diferente da anulabilidade. Que a anulabilidade, o ato vem válido e a decisão vem e anula esse ato. Ele era válido até ontem, mas hoje vem uma decisão anulou. Quando eu falo declaro nulo, é declarar que aquele ato nunca deveria ter integrado no ordenamento jurídico. Ele nunca deveria ter produzido efeitos. Nunca. Aí, pronto. Aí, era isso que você ia perguntar? Era isso a dúvida. Pronto. Então, ele nunca deveria ter produzido efeitos. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, tranquilo. Então, sim, professor. Nesse caso aí do imposto pago, o que seria? O que deveria acontecer? Eu acho que o município deveria ressarcir se tivesse sido aplicada alguma multa. Não, a multa, não só multa, mas o pessoal que pagou o imposto. Porque a multa é por não pagar o imposto, né? E o pessoal que pagou o imposto? Também deveria ser ressarcido. O município ele deveria ressarcir o cidadão aí e pagar mais os danos, né, causados à honra dele, né? Vamos supor que, eventualmente, ele não tivesse pago e o nome dele tivesse sido, por exemplo, com a restrição, né? E, por exemplo, ele não pudesse, sei lá, conseguir um alvará na prefeitura porque não pagou o imposto, e isso causou prejuízos materiais. Já pensou se o município colocasse um outdoor divulgando as pessoas que estão inadimplentes com esse tributo, né? Então ainda geraria crime aí contra dando a honra, né? E a imagem, né? Uma coisa que vem sendo muito discutida, professor, essa questão do uso das máscaras. Isso. E alguns estados e alguns municípios já estão legislando e cobrando até os valores de quem não utiliza.
Pode se encaixar nesse termo daqui a alguns anos, né? Se... Certamente isso vai ter análise. Ó, em Iguatu, não sei se vocês sabem, a gente já conversou sobre isso, né? Vai ter muita gente respondendo pelo aquele crime de colocar a vida, né? De descumprir orientações sanitárias. Vai ter gente respondendo pelo crime de colocar a vida de outra em risco. Certamente, os advogados que forem defender essas pessoas vão alegar a inconstitucionalidade desses atos. Certamente. E isso vai ser discutido. Antes de eu discutir, antes de eu oferecer uma denúncia, eu vou ter que fazer essa análise de constitucionalidade. O juiz que for receber, no caso do Dr. Ramonils, que é o juiz que trabalha comigo lá no juizado, ele, quando for condenar ou absolver, ele vai fazer esse juízo de constitucionalidade. Então, isso aí vai ser analisado sim, tá? É bem complexo essa questão, mas isso vai ser analisado com certeza. Turma, então tá claro isso aqui, que nós adotamos o sistema norte-americano, que se decreta a nulidade do ato, e se decreta a nulidade, ela é nula desde o início, efeito ex tunc, jamais deveria ter produzido efeitos. Tá claro? Sim. Gente, eu vou fazer um último ponto para a gente encerrar a aula, tá? Porque, né, por conta desse evento, a gente ficou um pouco prejudicado. Mas eu vou fazer uma última observação. Vocês estão me dizendo que nós adotamos... Aliás, quem está dizendo sou eu, né? Que nós adotamos o sistema norte-americano. Que se decreta uma inconstitucionalidade, o judiciário, ou o órgão que está decretando, está dizendo que essa inconstitucionalidade nasceu com o ato. E se ela nasceu com o ato, ela nunca deveria produzir efeitos. Pronto. Eu estou dizendo, vocês estão concordando. Aí eu vou fazer uma pergunta assim, ó. Um caso que chegou no Supremo. O município de São Paulo, chamado Estrela do Norte. Agora me deu uma pontinha de dúvida se tem mais um nominho, mas acho que é isso mesmo, Estrela do Norte. Veja bem, vocês sabem, se não sabe, fica a informação. Iguatu tem 9 vereadores. Cariús vai ter um tanto, não sei quanto. Jucás vai ter outro, Acopiara vai ter outro. Isso é definido por lei, mas tem que observar um quantitativo máximo e mínimo previsto na Constituição Federal de acordo com a sua população. A Acopiara não pode ter o mesmo número de vereadores que Fortaleza, por exemplo. Porque a Constituição, lá no artigo, salvo engano, 28, 29, vai dizer assim, ó, cidades que tenham de 50 mil a 100 mil habitantes podem ter número X de vereadores. No máximo, no mínimo e no máximo tanto. E aí, o município aprova uma lei dizendo quantos municípios são, mas tem que estar nesse intervalo. Chegou-se a uma questão, um processo no Supremo que dizia assim, ó, teve uma lei nesse município Estrela do Norte que dizia que lá, a partir daquele momento, teria 7 vereadores. Desculpa. Porque a população tinha ultrapassado a faixa lá da Constituição, e a partir daquele momento, como tinha ultrapassado, ia aumentar em 2 o número de vereadores. O Ministério Público de São Paulo questionou essa lei no TJ de lá, dizendo, olha, o município de Estrela do Norte está dizendo que deve ter 7 vereadores, porque ultrapassou o valor de 60 mil habitantes, eu não me lembro qual é a população,
Só que, segundo o IBGE, eles não têm 60 mil habitantes. Eles têm 50 mil habitantes. E aí isso chegou, foi julgado em primeira instância. Foi julgado no TJ São Paulo. E o MP me perdia e foi levando para o STF, foi levando para recorrendo, até que chegou no STF essa questão. Quando chegou no STF, o STF disse assim: ora, o MP tem razão. Essa lei é inconstitucional, porque a população do município de Estrela do Norte não ultrapassou aquela barreira. E aí foi questionada essa questão. O Supremo Tribunal disse que era inconstitucional aquela lei. Todo mundo entendeu o problema? Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu? Eu entendi, professor, e tenho uma dúvida. Essa questão do quantitativo de vereadores, ele não é definido, né, no momento do pleito, independente que após o pleito venha a aumentar o número de habitantes ou não, o que define esse quantitativo não é no momento do pleito? Mas a lei estava vigorando antes do pleito. Só que o Ministério Público ajuizou a ação. Assim, eu não sei em que momento que o Ministério Público ajuizou, mas se ajuizou antes, não conseguiu eliminar, eu sei que a lei ficou valendo. Entendeu? E aí foi eleito os 7 começaram a trabalhar e trabalharam lá 4 anos até que o STF decidiu que é inconstitucional. Porque eu tinha entendido aqui pelo que o senhor falou, é que teria sido após o pleito, eles aumentaram durante aquele mandato. Não. Foi aprovado direitinho a lei. Como tem que ser. O único problema é que eles partiam de uma premissa errada. Eles partiam que a cidade tinha mais de 60 mil habitantes e quando, na verdade, não tinha. Certo? Entendi. Aí eu pergunto para vocês. Esta lei, o STF vai declarar nulidade ou a anulabilidade desta lei? Nulidade. Mais alguém? Concordo com o Thales, nulidade. Se é nulidade, desde quando que ela é inconstitucional? Desde sempre. Desde sempre, pessoal. Isso é para eu falar aqui, vocês já responderam assim, em uníssono. Desde o início, desde o nascimento, né? Essa decisão tem natureza declaratória. Os efeitos, quais são os efeitos dessa decisão, pessoal? Ex tunc. Ex tunc. Gente, eu vou cansar de perguntar isso para vocês, inclusive em prova. Se a decisão cansar, fiz isso aí, todas as provas eu perguntava, gente, uma decisão assim, assim, assado, dizia a decisão e perguntava, é efeito ex tunc ou ex nunc? Então, vocês precisam entender esse aqui. Gente, nós adotamos o sistema norte-americano. Essa decisão é declaratória, tem efeito ex tunc e declara a nulidade da lei. Ou seja, ela é inconstitucional desde o início. Se ela é inconstitucional desde o início, ela deve produzir algum efeito jurídico, pessoal? Hã? Não. Estamos terminando, pessoal. Não. Certo? Aí eu pergunto para vocês, turma, se ela é desde o início inconstitucional, o que vai acontecer com aqueles vereadores que foram eleitos, os 2, que foram eleitos e que não era para ser eleitos? Eles vão ser restituídos, não é não? Restituídos? Restituído o quê? Não, eles vão ter que restituir o município. É isso, eles vão primeira coisa que vai acontecer é eles serem exonerados. Exonerado do cargo, exato. Concordam? Sim. Concorda, Milene? Milene foi jantar, ó. Eu tô aqui, professor, tô pensando.
Concorda, Guto? Agora eu pego Sim, é isso aí. o povo não... É isso aí? Gente, se é desde o início, ele não é para produzir efeito. Então, vocês estão me dizendo que primeira coisa que vai acontecer é o vereador ser exonerado. Você que está pensando, é isso mesmo, Milene? Essa não é a dúvida grande que eu estou aqui, professor. Ó, pelo que a gente estudou do modelo americano, eles vão ser exonerados. O que vai acontecer com o salário deles, pessoal? Alguém falou aqui, ó. Eles vão ter que restituir ao município o valor que foi dado a eles. Eles vão ter que restituir. Gente, se tudo que eles fizeram não surte efeito, e os projetos de lei que eles apresentaram? Também não vão surtir efeito. Hã? Eles também não vão ter. Eles não vão restituir. Não vão existir mais. Não vai existir isso, não vai existir. E se foi um projeto que criou o salário, e se criou o projeto aí para dar durante o coronavírus um auxílio emergencial de R$600 para a população? Independente de qualquer coisa, não vai surtir efeito de nada, porque não vai existir, porque foi instituído. Mas e o pessoal que já recebeu R$600? O que vai fazer? O problema aí é grande, viu, professor? O problema aí vai ser grande. Mas aí vem aquela tese, né? Vai acontecer a mesma coisa que o pessoal que recebeu esse auxílio emergencial agora de forma irregular. O Ministério Público, através dos órgãos de controle... Eles receberam de boa fé. Ninguém recebeu irregular. Mas... Nesse caso, tem algumas pessoas também que receberam de boa fé e estão sendo obrigadas a devolver. Gente, vocês estudaram muito boa fé lá em direito. Mas eles não receberam. Ficou ruim o áudio, Milene. Eu não entendi. Gente. Mas se as pessoas não receberam esse dinheiro de forma irregular, como é que elas vão ser penalizadas também? Gente, e se o projeto desse vereador for criando posto de saúde no distrito tal? E aí, nulo também esse projeto? E se for criando cargos na administração pública e depois desse projeto lançou concurso e já tem pessoas trabalhando no município dentro desses cargos, vai ser nulo também? Professor, eu acho que os atos deles não vão ser nulos, só se caso eles forem constitucionais. Acredito que só tem que ser... o cargo dele vai ser nulo, entendeu? Mas a questão... o que ele gerou, acredito que não. Mas a questão, Guto, é que se é nulo, ele nunca pode produzir efeito. Nulo é nulo, né? E aí a própria nomeação deles é nula. E aí tudo que eles fizerem são nulos, porque eles não tinham legitimidade para fazer, né? Então é um problema, né? Quem falou aí que é um problema grande para resolver? Fui eu. Gente, olha só. Isso, se a gente for aplicar o sistema norte-americano à risca na letra da lei, é desse jeito. Não pode produzir efeitos nenhum. Então vai devolver dinheiro, que tudo que ele fizer é declarado nulo e todos aqueles que se beneficiaram vão ter que devolver dinheiro, tudo é nulo. Vocês acham isso justo? Vocês acham que está certo? Na minha opinião, eu acho justo. Esse rebuliço todo. Olha só, mesmo os vereadores, veja bem, Anderson, mesmo os vereadores, eles trabalharam, não foi eles que aprovaram aquela lei. Eles foram empossados, mesmo aqueles 2 vereadores, eles foram empossados e trabalharam 3 anos e meio, sei lá, de boa fé. E receberam o dinheiro pelo trabalho que eles desempenharam.
Já pensou o sujeito trabalhar 3 anos e meio e, de repente, chegar a notícia de que ele não só vai perder o emprego, como ele tem que devolver o salário de 3 anos e meio que ele trabalhou? Vocês estudaram o princípio da boa-fé lá em Direito Civil e viram que o princípio da boa-fé tem muita importância, né, pessoal? Aí, olha só, é um problema. E isso geraria, concordam que isso geraria uma insegurança jurídica tremenda. Porque eu ia começar, meu Deus, o que esses 2 vereadores fizeram? Porque olha só, não é só os projetos que eles apresentaram. Qualquer projeto que eles tenham votado, e ficaria comprometido. Concordam? Olha a insegurança jurídica. Aí, olha só, o que eles fizeram? O que foi adotado no Brasil para garantir os princípios da segurança jurídica e da boa-fé? Isso, turma, vocês precisam saber. É a técnica da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Tá? Tá lá no artigo 27 da Lei 9868, que trata do controle de constitucionalidade concentrado da ADI. Mas o STF, nesse caso de São Paulo, entendeu que também se aplica essa norma ao controle difuso. A gente vai aprender o que é controle concentrado, o que é controle difuso. Mas só entenda, olha só. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista as razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria absoluta de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento a que venha a ser fixado. Naquele caso dos vereadores, pessoal, o STF entendeu que ia ser desculpa a palavra, ia ser uma putaria muito grande se ele aplicasse o modelo americano ao pé da letra e falasse: a nulidade é desde a origem. Porque ia gerar uma insegurança muito grande. Tudo ia começar a ser questionado. E ele disse assim, nesse caso, nós vamos adotar a técnica da modulação dos efeitos. Gente, o efeito não é ex tunc, mas nós vamos modular os efeitos. O que é modular? Modular é um efeito que era para ser assim, e eu vou trazer e vou modular para a situação que eu acho mais adequada nos casos concretos. E aí, o Supremo pode fazer isso desde que, por maioria absoluta de 2/3 dos seus membros. Ele pode declarar que os efeitos surjam a partir da declaração, ou seja, ele pode dar efeito ex nunc. Em outras palavras, ele pode adotar pontualmente o modelo austríaco, dar efeito ex nunc, ou em outro momento que seja fixado. Ele pode falar assim, olha, vai ser inconstitucional a partir daqui 2 anos. Vamos supor que fosse no meio do mandato, tá? O STF podia falar assim, já que eles foram eleitos e eles estão lá trabalhando, vamos votar aqui para que essa decisão surta efeitos só a partir do final desse mandato. Aí eles vão e votam. Se 2/3 entenderem nesse sentido, eles modulam os efeitos e essa lei passa a ser válida até o momento que o STF determinar. Então, pessoal, primeiro o STF vai decidir a inconstitucionalidade da lei. Se disser assim, não, a lei é constitucional, então não vai ter discussão sobre modulação. Mas se o STF disser, não, a lei é constitucional, é inconstitucional, aí alguém fala assim, peraí, mas vai gerar muita confusão. Precisamos modular os efeitos. Aí fala assim, qual a proposta? Não, a minha proposta é que só surta efeitos daqui para frente, ou de 1 ano para cá, ou de 2 anos para cá. Gente, o STF pode estipular qualquer período aqui, em outras palavras, desde que
seja por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, e seja votado por maioria absoluta de 2 membros. Tá certo, pessoal? Entenderam a técnica da modulação dos efeitos, pessoal? Sim, professor. Gente, questãozinha aqui de prova minha, prova do OAB, prova de concurso, tá? Vocês precisam saber que é por razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, não é só porque eles querem, não. Não, eu quero. Não, é por razões de segurança, de excepcional, e precisa ser votado por 2/3 de seus membros. Professor. E aí o STF decide a partir de qual momento vai surtir efeito. Pode falar. Professor, no caso aí, nesse exemplo que o senhor falou aí do vereador, aí o Supremo pode decidir, assim, que o vereador vai perder o seu mandato, né? E vai restituir o município. Mas, um exemplo, se for algo a benefício da população, como alguns exemplos que o senhor deu, ele pode manter, sem querer que a população devolva esse dinheiro? O que o STF vai fazer? Porque, na verdade, ele pode fazer isso. Ele está dizendo aqui que ele pode restringir os efeitos daquela declaração. Então, ele pode dizer assim, olha, eu vou declarar a inconstitucionalidade, mas a inconstitucionalidade vale apenas para a remuneração do vereador. Pode. Mas, turma, ele não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque não tem como ele analisar cada situaçãozinha. E aí isso vai gerar uma insegurança. Ele está querendo gerar que não gere insegurança, mas vai gerar. Porque toda situação vai ter que achar, não, o Supremo não decidiu nesse caso, então não vai gerar a segurança que o Supremo precisa gerar com suas decisões. O que o Supremo vai fazer? Vai falar assim, olha, a lei é nula. Se a lei é nula, não é para produzir efeitos, mas nós vamos modular os efeitos. Só vai valer daqui para frente. Então, daqui para trás não vai ter efeito nenhum. Vai ser como se a lei... O Supremo não vai ficar analisando a situação do vereador, a situação do pessoal que recebeu o benefício, do pessoal que está utilizando o posto de saúde, do pessoal que passou no concurso. Não vai. Ele vai analisar o tempo. Daqui para trás, os atos são válidos. Daqui para frente, os atos são nulos. E aí o Supremo não vai ficar se manifestando sobre cada caso. Certo? Turma, tudo certo até aqui? Eu tinha algumas dúvidas, mas o senhor explicou agora aí, já ficou mais bem claro. Pronto. Então, o Supremo Tribunal vai decidir a partir... Aquilo que era efeito ex-tunc, se o Supremo decidir por maioria absoluta, não precisa ser tão ex-tunc assim. É ele que decide quando passa a valer. Já tem então quer dizer que ele pode decidir se é ex-nunc também, né? Dependendo do caso? Pode, é isso que eu tô falando. Ele pode decidir que é daqui para frente. Ele já teve decisão dizendo que é de 2 anos para cá, ou daqui 2 anos. Ele fala assim, nós vamos... A partir daqui 2 anos, essa lei vai ser declarada inconstitucional. Tem uma declaração, tem uma ação que ele não declarou, amanhã eu explico ela direitinho, ele não declarou tempo, mas ele diz que tal lei vai ser constitucional até que tenha defensoria pública no município, que é uma ação aí que o Ministério Público pode ajuizar, enquanto não tem defensoria pública. Mas se tiver defensoria pública, o Ministério Público não pode ajuizar. Aí ele diz assim, essa lei é constitucional enquanto durar esse estado de coisa, ou seja, enquanto a defensoria pública não estiver em todos os municípios. Turma, 10 horas. Encerramos. Entendi aí agora. Entendeu? Amanhã a gente continua. Tá certo? Amanhã não, desculpa. Amanhã é com outra turma. Segunda-feira. Entendam essa questão do sistema austríaco, do sistema norte-americano, e entendam o que é a técnica da modulação dos efeitos. Tá certo? O Thales fez até... Já sei que está com o horário adiantado, professor, mas o Thales fez uma pergunta interessante no chat. Se der para o senhor dar uma olhadinha. Tô aqui.
Já que o direito no Brasil segue a doutrina de Kelsey, positivista, por qual motivo? Gente, isso aqui é decisão jurisprudencial. É o STF que diz, foi firmando. Isso aqui não quer dizer que de hoje para amanhã os tribunais possam mudar de ideia, tá? Isso aqui é a tradição brasileira de o STF entender que uma declaração de inconstitucionalidade declara que a lei é inconstitucional desde o início. E aí foi criando uma tradição jurídica que no início não tinha leis, não está escrito na Constituição isso, tá? Mas a Constituição só criou os institutos. A DI, a ADC, mas ela em nenhum momento disse isso. Mas foi criando uma tradição jurídica, uma tradição jurisprudencial, que foi, inclusive, depois confirmado em lei. Essas leis que eu disse aqui, a 9868, e as outras leis de disciplina que a gente vai ver essas leis, todas já trabalham com esse modelo americano. Mas se o STF for resolver mudar, vai mudar. Não está escrito na Constituição, não. Tá certo? Turma, então, boa noite para vocês. Vou aqui interromper a gravação. Essa aula vai ficar disponível.